Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica, encerrando mais uma semana. Hoje partindo de Êxodo, capítulo 30, 31 e 32. Capítulo 30 vai tratar acerca de mais alguns objetos que ficavam no tabernáculo, tanto no pátio quanto dentro da tenda da congregação. Então, o início do capítulo 30 já vai tratar acerca do altar de incenso. Era uma peça pequena, quadrada, tinha um formato como de uma coroa, e nele era queimado incenso diariamente ao Senhor. Mas não havia fogo nesse altar, as brasas que eram usadas no altar de holocausto eram postas ali para que queimasse ali as essências aromáticas. E há duas propostas que podemos identificar aqui. A primeira delas é a intercessão de Cristo por nós. E a segunda são as nossas orações subindo ao Senhor como incenso, como cheiro agradável ao Senhor. Salmo 141 e versículo 2, o salmista vai dizer justamente isso: e suba a minha oração como incenso. Então, essa oração diária, a proposta dessa vida diária de oração é justamente exemplificada nesse objeto dentro da tenda da congregação. Por isso o apóstolo Paulo até acrescenta dizendo que nós devemos orar sem cessar. Viver uma vida de oração é justamente elevar a Deus aquilo que somos, agradar ao Senhor com aquilo que nós temos de melhor. Entre o altar de incenso e a pia de bronze, o autor faz uma pausa falando acerca dos recursos que seriam usados no tabernáculo. E o autor vai nos dizer que esses recursos eram vindos através de ofertas, através de uma pequena taxa, que o povo colocaria diante do Senhor. Isso mostra mais uma vez o valor da comunhão, da união para fazermos a vontade do Senhor, desde a construção do tabernáculo até o nosso culto. Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Isso é a unidade da igreja. Então, continuando, entramos agora no texto que fala acerca da pia de bronze. E aqui temos algo bastante específico, pois a purificação pela água era algo comum, como já tratamos em alguns outros vídeos, e mais uma vez colocada aqui diante de nós. Então, a necessidade de sermos purificados pela palavra é muito grande. Então, a nossa santificação ela vem através de Cristo e através da sua palavra. É o que diz Efésios 5, versículo 26. Purificado pelo lavar da água por meio da palavra, no caso a palavra de Deus. A continuidade do capítulo 30 vai tratar de dois produtos vindo das especiarias, que é o óleo da unção e o incenso que era queimado em cima do altar. Primeiramente, o óleo da unção, como o texto diz, não existe óleo ungido, óleo da unção. Era bem específico. O texto diz que ele não poderia ser imitado. O óleo da unção é uma representação do Espírito Santo de Deus. A unção que o Senhor nos faz, a separação vinda através do Espírito Santo. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 20, trata exatamente sobre isso. E vós tendes a unção do Espírito Santo. Então, esse óleo é justamente para isso. Então, não pode ser imitado. Ele é perfeito, ele é específico e com as diretrizes de Deus. O segundo é o incenso queimado ali no altar de incenso. Também era bem específico, obra do perfumista. As suas especiarias são singulares e têm um propósito bastante específico para aquele local. Continuando, capítulo 31,
O texto vai tratar da ação do Espírito de Deus sobre aqueles a qual o Senhor estava levantando para fazer a obra. Fala de Bezalel e Aholiabe, dois homens que o texto vai dizer que eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e com habilidades. De fato, Deus prepara os seus servos para executarem a sua obra. E o que mais me chama a atenção é que essa preparação, ela não é algo de imediato. É algo que foi trabalhado ao longo do tempo na vida destes servos. E o Senhor os preparou para conduzi-los a fazer a sua vontade. Isso nos mostra que a necessidade que nós temos é permanecer aos pés do Senhor. A dependência do Senhor é extremamente necessária. João capítulo 14 e versículo 26, Jesus falando acerca do Espírito Santo, que ele nos ensinaria todas as coisas. Não há lugar melhor para aprender a não ser na presença do nosso Deus. Continuando a leitura bíblica, o texto vai tratar acerca do sábado e a sua importância para o povo de Israel. Versículo 16 do capítulo vai dizer o seguinte: os israelitas guardarão o sábado, uma aliança para sempre. Versículo 17 acrescenta: é um sinal permanente entre mim e o povo de Israel. Então, o sábado para o povo era algo primordial, necessário, fazia parte da aliança, não podia ser negociado. No capítulo 32 temos um momento bastante triste para a história do povo de Israel. Moisés ainda estava no monte e o povo, pela sua pressa, pela sua falta de fé, diz: olha, Moisés não vem mais, vamos fazer um bezerro de ouro. Eles pegam ali o que eles tinham tirado do Egito, ou seja, aquilo que Deus tinha dado para eles na saída do Egito. Deus falou que o povo sairia com grande fazenda, sairia do Egito ricos. Eles usam daquilo que o Senhor lhes deu para desagradar ao Senhor. Eles quebram o voto que haviam feito, dizendo que tudo que o Senhor quisesse eles fariam. Eles quebram o segundo mandamento, que não deveriam adorar outros deuses. Eles quebram a aliança, ou seja, tudo aquilo e pior, com aquilo que o Senhor havia dado a eles. O Senhor se ira. Josué ainda estava no monte com Moisés. Quando Moisés desce ali, Josué olha e diz: olha, há barulho de guerra no meio do arraial. E Moisés disse que não havia nem guerra nem lamento, era uma festa, ou seja, o povo estava festejando aquilo que lhes traria mal. Sem dúvida, algumas alegrias não são de fato alegrias. Algumas bênçãos não são de fato bênçãos. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo malefícios. O que o povo fez foi trazer maldição sobre a sua vida, foi abandonar a Deus, foi dizer que Deus não era mais necessário, que agora eles estavam fazendo algo que eles queriam, e não é agradar a Deus. Moisés desce pela sua ira, quebra as tábuas da lei, e o texto vai dizer que Moisés, então, ele vai subir ao monte, e as palavras de Moisés é: eu vou tentar fazer expiação por vocês. Olha, eu vou clamar a Deus, eu vou pedir para que Deus tenha um pouco mais de misericórdia de vocês. Mas aquele ato foi tão grave que Deus os castigou em meio ao deserto. Por isso que tomemos muito cuidado, principalmente com aqueles que dizem que são e na verdade não são. Não querem nos guiar para próximo de Deus. Isso é terrível. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.